Vamos lá então? Bom, nona noite, dinâmica do reino de Deus, pessoas do reino, princípios do reino. Então o nosso nono encontro, a nona noite aqui da nossa jornada 40, vai trazer para nós os princípios do reino, a dinâmica do reino, o funcionamento do reino. Vimos ontem que amar o próximo é uma orientação de Jesus, então não temos direito de guardar mágoa de ninguém e de odiar muito menos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por todo aquele que nele crê. Então Deus deu seu Filho por mim, por você e por aquela pessoa que está na pior condição de vida. E nós não temos o direito, se somos seguidores de Jesus, nós temos que aprender a amar as pessoas, aprender a cultivar, sair do sentimento do egoísmo e ir para o sentimento do compartilhar. Amém? E isso quando a gente fala, olha, diz que serve a Deus, diz que ama a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, que é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento que complementa, dizendo amar o próximo como a ti mesmo, são dois princípios, são duas leis, duas palavras, duas diretrizes que Deus dá para a humanidade, para aquele que quer ter um relacionamento com o Senhor. Se você é aquele que deseja conhecer a Deus, saiba que existem princípios, existem orientações que o próprio Deus nos dá através da Bíblia Sagrada, para que nós tenhamos uma conduta de vida que nos coloque dentro do reino de Deus. Então aceitamos a Jesus, começamos a frequentar uma igreja, começamos a buscar entender a palavra de Deus, vamos aprendendo a conviver com o Senhor, mas a tua vida com o Senhor, ela não vai durar somente a crise que te trouxe para a igreja. A crise, a dificuldade, o terror que te trouxe para a igreja, isso daí vai passar, isso daí vai ser solucionado, isso aí o Senhor vai trazer uma solução. E esse Deus que te trouxe, Ele está te convidando para uma jornada eterna, de hoje à eternidade. E aqui, enquanto nós estamos na terra, que o Senhor não vem buscar, nós estamos vivendo o anúncio do reino de Deus. Jesus inaugura o reino de Deus. Jesus passa a ser, ele ressuscita sobre os céus e está sentado no trono de governo. E ele libera o Espírito Santo para vir habitar sobre nós. Ele derrama sobre toda criatura o Espírito Santo. Então, tendo o Espírito Santo, tendo Jesus no governo, tendo Deus Pai, não julgando a humanidade por conta da obra de Jesus, nós, os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, somos convidados a ter uma vida com Deus. E quando nós somos convidados e convocados e chamados, né? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, tem muitas palavras nesse sentido. O Senhor está nos chamando para um modelo de vida, um estilo de vida, uma forma de vida, e nós dizemos que são os princípios que norteiam uma vida com Deus. Jesus, ele teve muito mais a árdua tarefa de ensinar sobre o reino de Deus do que fazer milagres. Nós chamamos atenção, ele ressuscitou o morto, ele multiplicou pão e peixe, ele ressuscitou, venceu a morte, tudo bem, mas a maior parte do que Jesus veio é ensinar que existe o reino de Deus, inaugurar o reino de Deus, implantar o reino de Deus, começar a implantação do reino e chamar eu e você para participar do reino de Deus. Então, muitas pessoas vivem anos atrás do favor de Deus, mas não sabem o que é viver segundo o modelo de Deus. Viver segundo o modelo de Deus é amar a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. São dois princípios que Jesus dá, mas tem inúmeros outros princípios. Princípios para se relacionar com a família, princípios para se relacionar com as pessoas que não frequentam a igreja, que são os ímpios, princípios para você conduzir a sua vida de trabalho, negócio, enfim, todas as áreas, área financeira, princípio para você andar com a sua vida sentimental. A Bíblia dá orientação para todas as áreas da vida do ser humano. Ela é chamada como o manual do fabricante. O fabricante, quando vai fabricar um celular igual esse que eu estou usando, ele manda o manual do fabricante. Se apertar aqui acontece isso, se apertar aqui acontece aquilo, esse botão serve para isso, e aí vem o manual. E o manual de Deus, para quem crê em Deus, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um manual que fala sobre, olha, quer ser bem-aventurado, quer ser feliz,
né? As pessoas falam assim, eu quero ser feliz, eu fiz isso porque eu quero ser feliz, eu busco a felicidade. Felicidade só vai ter plena felicidade quando você entender quem te criou. Quem te criou, segundo a Bíblia, é o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse Jesus, enquanto estava aqui no seu ministério, ele vem tentar explicar um pouco do reino, a dinâmica. Um princípio do reino, um princípio é um conceito, uma concepção, uma convicção, uma ideia, um jeitão de tocar a vida, né? Tem uma forma de tocar, isso nós chamamos de princípios do reino de Deus. E Jesus lá em Marcos, no capítulo 4, né, verso 26, ele está falando sobre o reino de Deus. Ele está explicando sobre o reino de Deus. E ele fala o seguinte, preste bem atenção porque é uma parábola. O reino de Deus é assim como, é como se um homem saísse para lançar uma semente na terra. Depois ele vai para casa e dorme, ele se levanta, ele dorme de novo, passa um dia, passa outro dia, e a semente germina e cresce. E o homem não sabe como que ela germinou. A terra sozinha frutifica. Primeiro traz a plantinha, que é a erva, depois a plantinha cresce e forma-se a espiga, e depois o grão enche na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice e colhe, porque é chegada a ceifa. Jesus pega uma comparação para explicar que o reino de Deus está aí. É igual quando alguém planta, não sabe como, mas nasce. Então, a palavra de Deus é lançada, eu estou aqui lançando todo dia, lançando a palavra de Deus. Essas são pequenas sementinhas que estão sendo lançadas no teu coração. Mas certamente essa semente vai gerar uma plantinha. Essa plantinha vai crescer, vai gerar uma espiga, vai gerar um fruto, esse fruto vai ser colhido. E aí, isso não tem explicação. Porque é a dinâmica do reino. O reino de Deus, ele está instalado. Ele é um reino invisível. Ele é um reino espiritual. Ele é um reino onde Jesus governa. E quando a gente lança a palavra de Deus, igual nós estamos lançando a palavra de Deus, ela é uma semente na tua vida espiritual. E ela vai gerar fruto na sua vida. Mas eu não sei. A palavra foi lançada, ela vai gerar fruto. E Jesus continua dizendo, olha, é como se, disse mais, que assemelharmos o que é o reino? Com o que nós vamos comparar o reino? É isso que ele está dizendo aqui. Ou com que parábola eu poderia usar para explicar o reino? É como um grão de mostarda, né? Não o grão da fé. A fé é o grão de mostarda, move a montanha. Essa aqui é outra passagem que fala do grão de mostarda. Jesus querendo explicar. Eu estou tentando explicar com as minhas palavras. E Jesus está me mandando uma parábola. É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez que ela é semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e tem grandes ramos a ponto das aves do céu poderem criar ninho. Ou seja, a palavra de Deus, ela pode ser... o reino de Deus pode começar pequeno na sua vida. Você pode começar pequeno, mas ela vai crescer e vai gerar uma grande árvore, a árvore eterna. Uma vida eterna que está sendo criada em você. Agora esses princípios, quando a gente fala assim, olha, eu quero ser de Jesus, mas eu não amo o próximo. Eu quero ser de Jesus, mas eu não conheço a Deus. Eu quero ser de Jesus, mas eu carrego na minha vida muita coisa ruim, não estou disposto a fazer uma limpeza na minha vida. Eu quero ser de Jesus, mas eu não busco fazer uma intercessão. Aí você não entendeu o reino de Deus. Aí a semente ainda está miudiquinha demais. Então, ainda falando sobre semente, no Salmo 1, vai falar no versículo 2, sobre a pessoa que é feliz na terra, né? O bem-aventurado. Quando ele fala assim, bem-aventurado, está dizendo assim, é feliz na terra. Quem está procurando felicidade, aí levanta a mão. Eu estou procurando felicidade. Então, segundo o manual do fabricante, só é feliz quem não anda no conselho de pessoas más, mas ela tem a sua mente voltada na lei do Senhor. Não fica no caminho do pecado e não se assenta na roda de quem não tem compromisso com Deus. Ou seja, quem tem a sua vida em busca de Deus. E aí vem, antes, versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor. O que é ter prazer na lei do Senhor? É
é aprender dos princípios bíblicos quais são as inúmeras sementinhas. Então Deus tem uma sementinha para fazer uma obra na sua vida sentimental. Qual é a sementinha que Deus vai lançar na sua vida sentimental? Sementinha que vem da palavra. A palavra, ela representa o reino. Quando essa semente é lançada, ela começa pequenininha, mas ela vai gerar uma árvore enorme, estrondosa, formosa, linda. Ou seja, uma pessoa que tem uma vida frustrada, quando ela se alimenta da palavra de Deus e ela fala, vou amar a Deus sobre todas as coisas, vou amar o próximo a ti mesmo, vou perdoar esse monte de coisa, Senhor Jesus, o que o Senhor diz sobre isso? E você começa a meditar, o Salmo, meditar na palavra de dia e de noite. Não é ficar lendo de dia e de noite sem dormir, sem fazer as coisas. Não é isso. É ter uma vida direcionada e instruída por princípios bíblicos. Então, você não conhece? Vai atrás de quem conhece. Vai atrás de quem já está um pouquinho mais tempo na jornada. Olha, o que a Bíblia fala sobre eu beber? O que a Bíblia fala sobre eu ter relação antes do casamento? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre aquilo? Sobre trabalho? A Bíblia fala sobre tudo, de acordo com os princípios do reino de Deus. Então, ir bem, ser bem-aventurado é aquele que vai buscar o princípio da palavra de Deus e trazer para o seu coração. Mas, pastor, eu estou lendo aqui, ó. Eu estou lendo. Não interessa. Você está lendo algo que tem poder, algo que vem de Deus. E a dinâmica do reino que Jesus explica lá na frente, diz o seguinte, pode ser pequenininho, mas ela vai crescer. Então a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus entra no teu coração. A palavra de Deus vai produzir frutos, vai crescer uma árvore em todas as áreas que você abrir o seu coração e verdadeiramente buscar a Deus. Porque é uma dinâmica do reino, é o jeito do reino de Deus. Quando se lança uma palavra numa área, lançou palavra, lançou poder. Pode ser pequeno, mas ela vai crescer, vai frutificar e vai mudar a sua vida. Por isso de sabermos os princípios. Por isso de saber que nós temos que amar a Deus, por isso de saber que nós temos que amar o próximo, parar de encher a nossa mente com coisas terríveis, parar de falar mal do irmão que é imagem e semelhança de Deus. Sabe esse irmão que você fala mal? Esse irmão, Jesus morreu por ele. Você acha que Jesus gosta que você fale mal dele? Não gosta. E aquele que você não abandona a mágoa? Jesus ama ele. O cara que te arrebentou a vida, Jesus ama ele. E ele fala assim, e você tem que amar também. Porque se você quer andar comigo, você tem que começar a amar os outros. Não é mole não, bicho. Vai arrebentando a carne da gente. E aí ele diz assim, ó. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Aí vem essa parte linda e maravilhosa. Diz assim, essa pessoa, de novo, gente, olha só, 40 dias sendo alimentado aqui, eu digo que o pessoal do quarto de guerra tem a vida transformada. O pessoal que assistiu Você e Deus tem a vida transformada. Todos que estão se alimentando da programação digital estão recebendo semente. Isso vai virar uma transformação. Eu quero ver daqui a algum tempo, encontrar as pessoas e falar assim, nossa, eu assistia lá na pandemia, que eu fiquei em casa, eu estava assistindo, eu vi lá o pastor Mauro pregar, eu vi lá o pastor Alain falar um negócio, eu vi lá o Neto que chegou, eu vi lá o Doni falar um negócio, eu vi todas aquelas pessoas, porque estão lançando sementes. Mas o poder não está na pessoa, o poder está na palavra que vai entrar no teu coração e vai produzir uma obra maravilhosa, porque ela tem poder para isso, mesmo que ela seja pequenininha do tamanho de um grão de semente de mostarda. Entende que o poder de Deus não depende de você? Entende que a palavra de Deus é carregada de poder? Entende que isso é o que transforma a vida? Só que você tem que abrir essa mente e não ouvir a palavra assim, por fulano essa palavra. A palavra é para você. E não é para você ouvir e fingir que não é com você. É para você ouvir e meditar de dia e de noite. Então é assim, ouvi uma palavra, daí depois eu vou meditar na hora de dormir. Mas eu não estou fazendo isso. Deus, vai falar, porque o Espírito Santo começa a moer o camarada por dentro. É assim.
vai falar, vai numa ministração, qualquer uma das ministrações, Deus está em todas as ministrações. Aí ele vem numa ministração, aí Deus manda fogo aqui, ó, e manda a palavra. Aí o Espírito Santo que está dentro dele, já começa a moer o camarada por dentro. Aí o cara começa a pensar, ruminar. Aquele que está errado, ele começa a sentir uma tristeza. Um dos melhores sintomas que eu digo que é uma pessoa que vai à igreja e vai embora triste. Ô, pastor, você é ruim, hein? Você quer que a pessoa vá embora triste? Não, porque quando o cara está errado, o Espírito Santo gera uma tristeza. E essa tristeza gera arrependimento. E arrependimento gera conserto. E conserto gera vida nova. Agora, como a pessoa vai se arrepender se ela não ouve, se não é pregado? Ou se ela ignora, se ela finge que não é com ela, se ela está ali, ela não medita, não tem a prática de meditar. Por isso, buscar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é compreender a palavra de Deus. O reino diz assim: eu sou a parte menor, Deus é a parte maior, eu tenho que aprender dele. Nós, os seres humanos, ficamos tão arrogantes, tão senhores de si, que quando nós estamos bom de saúde, quando nós estamos com uns pila no bolso, quando nós estamos assim, nós se achamos os bichão da gaiaba. Mas dá um coronavírus é o que suficiente para desandar. O nego fica, vou morrer. Aí vai atrás de Deus. Que Deus que vai atrás se nunca teve relacionamento? Você acha que vai ter relação com Deus por causa do corona? Deus morreu por toda a humanidade, mas ele também criou o inferno para todo aquele que não crê nele. E o camarada vem ali com a marmelada na hora da morte. Então, quem quer ter vida com Deus, quem quer ter vida abençoada, tem que receber e exercitar a palavra de Deus. Tem que receber e fazer por merecer aquilo que é o esforço de inculcar, enfiar na tua cabeça que aquilo que você pratica na sua vida está te levando para a morte. E que a palavra tem um rumo. Por isso essa palavra lançada sobre a tua vida, isso é um princípio, gente. Isso é princípio. Não adianta ir na igreja só. Ir na igreja e não aplicar. Há uma ilustração que diz que os missionários americanos foram para a Índia para evangelizar o Gandhi, que é um sábio, e aquele sábio, ele viu aqueles missionários chegando e pregando, e falava, e pregava, e falava: e aí, Gandhi, você quer aceitar Jesus? Ele falou assim: olha, eu falar a verdade para você, estou contando o Gandhi do meu, se eu fosse o Gandhi, né? Mas para contar o caso para você, ó, o Deus que você prega, eu quero. O Deus que você vive, eu não quero. Então, não vai ter resultado na vida daquele que está na vida da religião. Então, agora, aquele que medita na palavra de Deus. E o meditar, a palavra de Deus fala sobre oração. A palavra de Deus fala sobre ter uma relação secreta. A palavra de Deus fala sobre Deus ministrando na nossa vida. A palavra de Deus fala sobre não cultivar mágoa. A palavra de Deus fala sobre exercer o ministério. A palavra de Deus fala sobre ter uma vida de contentamento com o Senhor. Tem gente que é descontente com tudo. Então não tem os princípios próximos da sua vida. Não é bem-aventurado, não é feliz. Não é alguém feliz. Agora que eu estou lembrando que eu esqueci até o fone da orelha aqui. Amém? Dá para ouvir bem, né? Então, essa pessoa, agora pega essa benção para você. Fala assim: eu vou meditar na palavra. E meditar na palavra é você pegar um princípio que seja pequenininho, igual Jesus falou, ó, nem que seja uma sementinha. Ela vai ser lançada na sua vida, mas aplique, se alimente e ela vai crescer. Vai virar uma obra. Ah, mas você não conhece a situação que eu vivo. Não importa a situação que você vive, o que importa é que Deus tem poder para transformar toda e qualquer situação daquele que passar a ouvir a palavra e aplicar a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, ou seja, uma árvore plantada na beira de um rio, que no devido tempo dá o fruto. O camarada começa a saber algumas coisinhas de Jesus, algumas coisas, né? Começa a querer, ele já quer que Jesus mude a vida dele, ele já quer que a condição financeira dele seja resolvida, ele já quer que os BO, meu filho, é vida com Deus, é um processo.
Deus não vai te abandonar no final da tua vida, é a vida eterna com Deus. Então, é uma planta, essa planta precisa nascer. Não tem fruto quem não tem semente. Não tem fruto quem não permite que a semente venha germinar. Então a palavra lançada sobre a tua vida, ela vai começar a nascer uma obra. E qual é o seu papel? É meditar na palavra e falar assim, Jesus, Deus responde toda oração. Diz assim, Jesus, eu estou com um problema, que é esse problema aqui, o que eu faço? Jesus vai te orientar. E ele vai te dizer, lá no livro tal, na página tal, alguém conhece uma história que tem uma relação com a tua. E toda história bíblica vai ter uma moral da história, né? Não tem assim, dizendo em português bem claro, moral da história. Qual é a moral da história? O que é isso? Qual é o ensino que eu vou tirar? Beber uma água, peraí. Qual é o ensino que você vai tirar daquilo que tem a ver com uma situação, isso que você vive aí na sua casa, alguém já viveu e Deus falou assim, vou explicar para o povo lá, vou registrar aqui nesse livro, nessa história, nessa parábola, para alguém algum dia ler. E Deus quer fazer o seguinte com você, que você seja uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo vai dar fruto. Então essa luta que você vive, essa dificuldade que você vive, primeiro, medite na palavra de Deus. Será que essa luta que você vive, você, ao conduzir a sua jornada dentro dessa luta, você está dentro ou fora do reino? Você está seguindo o princípio ou contra o princípio? Eu estou numa briga, mas bateu, levou. Não é princípio de Deus. Não é. Eu tenho um negócio para receber que eu senão vou dar na cara daquele vagabundo lá. Não, princípio de Deus. Você não está no princípio de Deus, porque Deus fala o seguinte, abandona, perdoa, né? Você quer vir emprestar dinheiro. Jesus fala assim, Deus orienta de que em vez de emprestar, você tem que dar. Não tem que emprestar, cobrar juro, vou fazer um jurinho bom pro irmão. Não existe isso. Isso não é princípio do reino de Deus. O princípio do reino de Deus é acolher, mas falar assim, irmão, eu até tenho, mas eu não posso. Eu tenho uma outra finalidade para esse recurso. E clamar a Deus, e buscar orientação. Deus dá orientação para quem empresta dinheiro. Deus dá orientação para quem compra as coisas. Deus dá orientação para quem está brigado com a mulher, brigado com o marido. Deus dá orientação para quem está com os filhos com problema. Deus tem orientação para tudo. Ele é o Criador e aqui está o manual dele. E o reino dele funciona de acordo com as regras dele, não de acordo com a sua vontade. Amém? Deus não vai atender a sua vontade. Porque o coração humano é enganoso. O coração humano cria toda uma situação para justificar o que ele quer. Querido, isso não importa. Não importa para Deus. Aí o cara, Deus, aconteceu isso, mas o senhor sabe aquilo, o senhor sabe aquele outro é por causa daquele outro. Não tem isso. Ou tem o princípio, ou está no princípio. E Deus tem poder para derramar sobre você. Ou você vai ficar perdendo tempo com uma oração vazia, oração que não é bíblica, oração que não vai chegar no trono de Deus, vai ficar só agradando o teu próprio ouvido, ou você fazendo a cabeça das pessoas que estão perto de você. Não, porque não sei o quê, porque você não quer abrir mão de uma vontade sua e se submeter aos princípios. Sabe o que acontece? Não vira árvore plantada junto ao ribeiro, vira uma plantinha mirrada, que vai morrer e não vai produzir fruto. Por isso eu te convido a orar comigo agora e pedir a Deus para que esses princípios que estão sendo liberados aqui na Jornada 40, toda noite às 22 horas, venha sobre a tua vida ser uma semente de Deus. A semente de amar o próximo que nós lançamos ontem, a semente de amar a Deus sobre todas as coisas que nós lançamos anteontem, a semente de trazer na arca uma nova vida em Cristo, a semente de compreender que a intercessão faz a transformação na vida, a semente de que Deus organiza rumo de vida igual organizou o rumo de Elias, a semente de que Deus fala face a face igual ele falou com Moisés, a semente que foi lançada de que você tem que jejuar e buscar e vencer o diabo da sua vida como Jesus venceu o diabo no deserto, sementes que vão produzir frutos na sua vida, produzir árvores para
depois produzir o fruto, mas que começa pequenininho. A minha oração é que você continue se alimentando da palavra de Deus. Deus querido e amado, em nome de Jesus, abençoa a vida desse homem e dessa mulher. Tira toda a tristeza do coração, transforma em alegria. Tira tudo aquilo, Pai, que tem oprimido esse homem e essa mulher. Tudo aquilo que está fora dos princípios do Senhor, que não tem a ver com o reino de Deus. Limpa do coração dessa pessoa. Traz na vida dessa pessoa o teu reino, a tua verdade, a tua justiça. Que essas sementes que estão sendo lançadas, Pai, venham ser acolhidas e que cada princípio que a gente tratar aqui, como nós tratamos o princípio de amar ao próximo, o princípio de amar a Deus, seja uma verdade na vida desse homem. Se inscreva no nosso canal no YouTube, tem o link aí, o Michel está colocando o link. Lá tem todas as ministrações, assista, Jornada 40. Cada noite é uma bênção. Deus abençoe e até amanhã.